Acho que tá bom. Só boa noite. Vamos conversar um pouco sobre esse tema. E nós colocamos aqui inicialmente essa flor por uma razão muito simples. Quase sempre todos nós esperamos chegar nos locais, junto das pessoas, e encontrar imediatamente isso: a bondade, a beleza, a doçura, a sensibilidade de cada um. Todos nós, naturalmente, carregamos isso na essência. Mas nós não somos só isso. Antes que a gente pudesse ver essa flor, ela era uma semente. E para que essa semente possa germinar, alimentar, crescer a árvore, seja lá o arbusto, até chegar na flor, existe um tempo, existe um trabalho. E esse trabalho, para ser completado, requer algo que é maturidade. Se é assim com os organismos mais simples, os mais complexos, imagina como não é para que haja desenvolvimento do ser espiritual. Os espíritos nos informam que nós todos somos criados simples e ignorantes. E cabe a nós o desenvolvimento da nossa evolução. Nós temos todo o suporte necessário, temos a oportunidade de reencarnar no planeta igual à Terra, depois em outros mais evoluídos, mas existe uma parte que a gente ganha de Deus para ser desenvolvida. Essa parte é que nos dá o merecimento e o livre-arbítrio. Então, cada um de nós tem sim que trabalhar para chegar lá naquele ponto que nós desejamos, um dia brilhar a nossa luz, ser uma rosa, ser uma flor, ser a bondade expressa diretamente junto ao nosso semelhante. Até então, nós vamos ter que ir tirando as camadas mais grosseiras que envolvem a alma para que essa essência possa brilhar. Normalmente a gente vê muito essa cena aí. O que é isso? Duas crianças brigando por causa de uma boneca. Cena comum na infância. Por que isso acontece? É porque essas crianças são más? Jesus fala que se nós quiséssemos alcançar o reino de Deus, nós deveríamos ser como as crianças. Mas a gente vê na natureza da criança um desejo muito grande de realizar o próprio objetivo de crescimento. E para que isso aconteça, ela vai fazer força no sentido de realizar os seus desejos. E aí duas crianças têm o mesmo desejo. E nessa hora, todo mundo esquece do outro. Se a briga continua, o que vai acontecer com aquela bonequinha ali, gente? Vai ser despedaçada. Né? Por que as crianças fazem isso? Porque são imaturas. São más? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Mas a imaturidade faz com que ela esqueça, fixada, funcionando aqui? E fique fixada no desejo, naquilo que vai no coração. Aí acabou a razão, acabou a lógica e briga, luta, insistência. Eu prefiro a boneca arrebentada do que entregar para minha colega. Onde que mora a dificuldade quando a gente começa a pensar nisso no nosso dia a dia? É que a gente cresce e a criança continua. A gente troca a boneca depois pelo carro, pela pessoa, por qualquer coisa. Quantas vezes a gente vive um conflito tão difícil, tão duro, porque a gente está disputando o cargo da empresa com o colega e que arrebente o que arrebentar. Quantas vezes a gente vê na imaturidade, né, de um ou dos dois, do casal, a briga, porque você vai ter que escolher a minha mãe ou eu. E fica alguém ali no meio, sendo despedaçado, sendo arrebentado. Nós somos maus quando a gente faz isso? Falta bondade?
Não, falta maturidade espiritual. Isso é ser infantil? Não, é ser imaturo. Né? Amadurecer significa que a gente saiu um dia de uma situação simples, de semente, passamos por broto, crescemos, vem o fruto, esse fruto está verde. Aí tem um círculo, né? Um ciclo de aprendizado que deve acontecer para que esse fruto esteja, então, no momento de maturidade. E ele só vai estar pronto para ser consumido quando estiver maduro. Podemos amadurecer à força? Podemos. Podemos amadurecer naturalmente? Podemos. E podemos nos perder ainda verdes? Podemos, se a gente quiser. O bom dessa possibilidade de vida é que nós aprendemos com a doutrina espírita que nada é inútil. Tudo aquilo que nós vivemos fica guardado em nós. E que aquilo que parece mal num tempo, no outro pode ser um bem. O alimento que serve para uma criança de 3 anos é diferente de um bebê de 2 meses. E que também é diferente de uma pessoa adulta. Então nós podemos perceber que aquilo que no momento é medicação pode virar veneno. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então são coisas simples que modificam e faz a vida ficar mais interessante a partir do momento em que nós crescemos. Quando a gente cresce, muda o olhar, muda a cena. Quando a gente é criança e fala, hoje é dia de você tomar vacina, qual que é a nossa visão? Alguma pessoa muito má, e talvez a minha mãe que não gosta de mim, vai me levar para uma mulher que vai me espetar uma agulha. E essa é a cena da criança. Mais tarde, quando essa criança se torna um adulto e tem filho, ela já está pensando na imunidade dos filhos. Ela está pensando que se ela não levar o filho para tomar vacina, mesmo com agulhada, lágrimas e tristeza, essa criança pode desenvolver uma doença, e essa doença vai trazer uma dor muitas vezes maior do que uma agulhadinha. Então mudou o quê? A visão. O que aconteceu entre o dia que eu era criança e o dia que eu levo o meu filho para tomar vacina? Maturidade. Mudei o meu campo de visão. Eu não consigo mais olhar para a vida com aquele olhar dos 3 anos de idade. Então isso me faz entender que a vida mudou e aquilo que aconteceu comigo não foi um mal em si, foi um bem. Por isso que hoje a gente vê tanto as pessoas procurarem a terapia de vida passada ou de vivência passada, buscando olhar o mesmo fato com um olhar mais amplo. E ao recontar a história, a pessoa reconta a emoção, revive essa emoção e libera de si mesmo aquelas dores e às vezes aqueles traumas de tanto tempo atrás. Muitas coisas que nós guardamos de mágoas com os nossos pais, a gente melhora quando a gente se torna pai e mãe, porque a gente olha a vida com outros olhos. Então aquilo que a gente achava que era enjoeiro, a gente começa a pensar que era cuidado, que era amor, que era uma maneira de se preocupar de verdade conosco. E assim a vida vai nos ensinando a prestar atenção no que está acontecendo agora com o olhar lá longe, lá na frente. Quase sempre quando a gente é mais jovem, muito jovem, o que o jovem tem demais, gente? Força. E a gente resolve as coisas com aquilo que a gente tem muito. Então a tendência é resolver como? Como que se toma uma boneca? Na força. Mais tarde a gente conversa. Chega um dia que a gente vai ter a maturidade de compartilhar, dividir com o colega aquilo que a gente ama. Quando a gente gosta de alguém, a gente divide o brinquedo, divide a casa, divide as alegrias que a gente tem.
Então nós vamos amadurecendo espiritualmente e vamos deixando essa conduta. Se a gente parar e pensar nas contendas de adulto, até de países, às vezes a gente está brigando por algo bobo, sem sentido. Um tanto de gente está morrendo por causa disso. Então cabe a cada um de nós fazer uma análise. Quais são as razões que levam a cada um de nós a estar hoje no meio das contendas que estamos? Para que serve isso? O que nos falta? Quem é o adulto da relação quando há uma contenda? Alguém tem que ser adulto, né? Se a gente continua insistindo na birra, isso significa que a gente está deixando a oportunidade de ser adulto para o outro. E aí a vida vai passando. Quando a gente pensa, né, na nossa vida futura, no mundo espiritual, aí começam as indagações. Eu quero sair desse planeta, eu quero ir para a cidade nosso lar, para eu ser feliz, para eu ser legal. Será que mudar de cidade resolve? A gente vê no livro Nosso Lar, por exemplo, uma mulher que está antes do André Luiz, quando vai ser recebido pelo Clarence, vai conversar com ele e ele fala: minha irmã, o que você deseja? Eu quero ir na terra proteger meus filhos, que está passando por dificuldade lá. Aí ele pergunta: quantos bônus hora a senhora tem para isso? Eu tenho 200 e poucos, só isso. A senhora está aqui na cidade há mais de 5 anos, só trabalhou 200 horas. O seu pedido não pode ser aceito, porque a senhora não tem horas de trabalho para isso. Ah, mas eles estão sofrendo e tal. Vai trabalhar primeiro, vai conquistar. Né? Não é exatamente o dinheiro, é a experiência, é a maturidade espiritual. Se você for lá agora tentar acolher o seu familiar com essa experiência que tem, você não vai conseguir ajudar. Fica só a boa vontade. Então precisa da experiência. Ela reclama, ele fala: mas eu te consegui trabalho aqui na cidade nosso lar. Ah, mas trabalhar aqui é muito difícil, os chefes são muito grosseiros, o serviço é pesado. Lá no plano espiritual, onde a gente está querendo ir, achando que vai ficar na vida boa. Mas eu te consegui um outro local com os enfermos. Não, aquilo lá é lugar de doido. Ninguém tem equilíbrio, eu quero um lugar mais tranquilo. Pois bem, se a senhora escolheu repousar, continue no repouso, mas não vai poder ajudar os familiares. Então, lá no nosso lar, a coisa é assim. Aí, às vezes, fica na nossa cabeça aquela pergunta: mas como é que eu vou saber, como que eu vou definir se eu sou uma pessoa que estou amadurecendo espiritualmente, eu vou fazer tudo que os outros querem? Né? Vou ser bonzinho, tudo que me pedir eu aceito e concordo? É assim que funciona? Se não faço assim, começo a fazer minhas escolhas com consciência, isso eu não quero, isso não me serve. Aquilo. Aí então sou taxado de egoísta. Qual dos dois caminhos que a gente escolhe? É sempre muito difícil tomar as decisões. O Hamed coloca no livro, agora eu lembro o nome do livro, conto para vocês. Mas é um livro muito, muito legal. Ele tem 2, é As Dores da Alma e o outro é As Alegrias da Alma. Tá? Ele coloca no livro As Dores da Alma essa colocação aí. O egoísmo não é viver a própria vida ao nosso modo, né? Mas desejar que os outros vivam como nós queremos. Veja bem, nós temos que escolher um jeito de viver. O que me faz ser eu é ter as minhas escolhas. E isso precisa ser compartilhado, precisa ser trabalhado de uma forma cooperativa. Mas se eu deixar de pensar como eu penso, de fazer as minhas escolhas e começar a simplesmente obedecer a escolha de todo mundo, eu deixo de ser eu. Cada hora eu vou ser alguma coisa. E as pessoas vão fazer as escolhas delas. E eu vou ali. Chega um dia que o processo de volta para o mundo espiritual é individual, gente. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que nós fazemos. Se eu deixo que a escolha seja do outro, a responsabilidade é minha, sim. Então, essa frase dele é muito interessante, porque nós conseguimos entender, e vale muito para a gente pensar em relação ao próximo,
que nós temos sim o direito de escolher a vida que nós queremos, mas que nós temos que respeitar a escolha do outro também. Quase sempre a nossa briga, que a gente está rasgando as bonecas da vida aí ao meio, é porque a gente quer que todo mundo nos obedeça. É o personalismo. Personalismo é sinal de imaturidade espiritual. Deus colocou o universo de tal forma que cada um de nós é capaz de fazer escolhas e ser responsável pelas escolhas que fazemos. Daí vem a maturidade. A maturidade é quando eu escolho e falo assim, fui eu que escolhi. E escolho os resultados junto, não só as coisas. Quando eu decido que eu não vou estudar mais, eu estou dizendo que toda a ignorância que virá disso é minha responsabilidade. Eu não deveria dizer assim, Deus fez isso comigo. Porque foi uma escolha minha parar de estudar a vida. Eu não estou falando de escola em si. De estudar, de analisar o que acontece com cada coisa. Se eu decidir que eu não vou mais controlar a minha vida financeira, que eu vou sair gastando de qualquer jeito, que eu não vou olhar quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, eu vou entrar numa situação muito complexa que eu tenho que ser responsável por ela. Eu não posso dizer que foi Deus que fez isso comigo, porque eu fiz essa escolha. E assim vale para tudo. Eu posso decidir se eu vou colocar o meu filho numa escola religiosa, se eu vou colocar em outra ou se eu vou colocar em nenhuma. E até que ele tenha maturidade para escolher, essa responsabilidade é minha. Então vai vindo para nós o resultado das nossas escolhas. Agora, o que é bacana de tudo isso, gente, é que mesmo no terreno mais seco, onde a gente acha que não tem mais vida, que não tem mais nada, que só tem dor, a vida triunfa. Sempre, sempre, sempre. Qual que é a diferença nossa com a dos espíritos superiores? É porque eles sabem acessar o nosso coração, a nossa essência. E daquele lugar que a gente pensa que só tem dor, ódio, tristeza, mágoa, tem muito amor, Tem muito amor para brotar, tem muita vida. Se a gente tiver dúvida disso, vamos pegar, por exemplo, esses benfeitores espirituais que a gente admira tanto. Emmanuel, é bondoso? Vocês acham que é? Tem maturidade espiritual? Tem. Vamos ler o livro há 2000 anos? Era um senador, um político orgulhoso, agressivo, foi responsável direto por muitas misérias, inclusive por chicotear alguém que atirou uma pedra na carruagem que ele estava, quando ele estava de mudança. E que foi motivo de perseguição na vida dele, do roubo de um filho, e de todo um sofrimento muito comum. Por quê? Porque ele foi duro. Cadê a maturidade do Emmanuel há 2000 anos atrás? Era um homem muito comum, muito parecido com o que a gente é hoje. 50 anos depois, no próximo romance, ele narra a experiência de viver um personagem que guardava toda a lembrança da encarnação passada, ou seja, um tipo de mediunidade, mas que veio na condição de um escravo. E nessa condição ele começou a aprender a servir. E de lá para cá o Emmanuel vem trabalhando e ampliando a visão e amadurecendo espiritualmente. No livro Há 2000 anos, o Emmanuel não aceitava que a esposa procurasse Jesus. Hoje é um trabalhador do Cristo. Isso significa que nós temos todas as possibilidades de crescer, e de ser Emmanuel daqui, não vou falar 2000 anos, porque tem muita gente que vai se esforçar muito e vai antes. E outros de nós talvez estejamos mais ou menos igual a gente está, por escolha própria. A gente pega André Luiz, é referência no movimento espírita. Quando a gente fala, olha, o livro do André Luiz, silêncio total, é aceito sem nem questionar. Mas o André Luiz, mais ou menos em 1930, que é
a época que ele fala no livro, era um médico aqui na terra dos mais orgulhosos, não acreditava em Deus, atendia as pessoas, falava, vou atender esses miseráveis aí, porque eles ficam esperando que Deus venha, não existe Deus, então eu vou ajudar. Está lá no livro, que ele atendia por troça. Né? O dia que ele vai conversar com o Clarence fala isso para ele, ó, você atendeu muitas pessoas aí por troça, né? De graça foram 15 mil pessoas ao longo da sua vida. E desse pessoal aí, alguns oraram por você. Então você não fez só besteira, mas até por troça, até por brincadeira, por molecagem, todo bem dá um resultado positivo. Então o André Luiz, ao chegar na cidade Nosso Lar, começa o seu amadurecimento espiritual olhando para a vida, para outra vida. E ampliando o seu conceito de vida, ele resolve ajudar o próximo. E vem aí, através das obras, que começa com o Nosso Lar, termina na série A Vida Continua, e mais tantos outros livros que foram de mensagens só, trazer tanto consolo, tanto esclarecimento. Talvez seja a pessoa que mais conseguiu conjugar a parte científica da medicina com a religião e a filosofia ao mesmo tempo. Sabe, fica difícil da gente sair fora daqueles conceitos, quase não cabe nem pergunta. Porque a primeira dúvida que a gente tem é a próxima pergunta que ele faz para o mentor. Então nós aprendemos muito quando nós começamos a ter o desejo de crescer espiritualmente. Engraçado, gente, qualquer tema que a gente pegar está na obra do André Luiz. O Emmanuel, a gente tem um olhar muito mais filosófico, religioso e histórico do que necessariamente científico. Mas são dois companheiros que trabalham juntos e que trouxeram uma obra fantástica. Agora, qual que é a maneira mais fácil da gente desenvolver essa bondade? Os Espíritos nos ensinam que é através da caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Onde que a gente erra nessa primeira frasezinha aí, gente? É que a nossa benevolência é só para com aquelas pessoas que a gente gosta. Não é para com todos. Se fosse, todo mundo é bom. O camarada que você imaginar lá numa favela, que seja um traficante, que seja, sei lá, qualquer conduta negativa, ele tem pessoas que o amam, que defendem a vida dele porque acha que ele é uma pessoa boa, pelo menos para aquela pessoa. Então a benevolência dele existe? Existe. Para com todos? Não. A nossa benevolência é parcial. Indulgência para com as imperfeições dos outros. A mesma história. As pessoas que a gente ama, a gente quase não vê imperfeição. A gente acha que são fantásticas. Mas as pessoas que não amam essa pessoa, vai lá e acha tanto defeito. Né? E talvez o mais difícil de todos, que é o perdão das ofensas. Esse trabalho nós precisamos começar urgentemente. Gente, por que é muito difícil perdoar? Porque a gente começa sempre olhando para fora. Para a gente começar a perdoar, a gente precisa olhar para dentro. Eu preciso me perdoar, senão eu não consigo perdoar mais ninguém. Eu preciso entender que eu sou um espírito em aprendizado na Terra e por isso eu erro. E quando eu erro, eu preciso liberar a mim mesmo daquela atitude para dar o próximo passo. Na nossa encarnação, a gente coleciona mais erros ou acertos? O que vocês acham? Mais erros, né, gente? A gente erra. Só que o erro, ele traz para nós, foi até parte da leitura hoje inicial. O erro traz para nós a possibilidade real de aprendizado. Ao perceber que eu errei, eu já descubro imediatamente uma maneira que eu não devo agir. Um jeito que eu não devo fazer.
E aí a próxima etapa é tentar de outra forma. Ainda que eu erre, eu vou excluindo. E é nesse processo de exclusão que eu vou acertando. Né? Agora, a vida contabiliza mesmo os acertos. Só os acertos. Os erros a gente que fica contabilizando. Mas a vida, na hora que você acertou, vai para frente. Para frente. E como todos vamos para frente, trocamos de lugar, então a vida contabiliza os acertos. Faz parte disso. Ah, mas tem que ser desse jeito. Às vezes a gente que faz palestra sai de casa com esse objetivo, né? E às vezes eu termino uma palestra aqui, numa outra casa, eu vou embora e falo, nossa, mas esqueci de falar isso, mas esqueci de falar aquilo. E vai. Quem faz palestra aqui sabe que é assim. Por quê? Porque a gente planeja uma coisa e às vezes sai diferente daquilo. Mas só que as pessoas que estão nos assistindo não sabem o que estava planejado. Então a pessoa gosta ou não gosta. Mas a gente vai embora se cobrando, às vezes, não, mas eu não vou nem fazer isso mais, porque e tal, por uma coisa que não faz a menor diferença para o outro que assistiu. E a gente faz isso conosco mesmo o tempo todo, a gente faz um projeto, cria uma expectativa, não dá conta de cumprir e fica triste. Ah, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, e desiste. É persistindo que a gente vai conseguir encontrar essa maturidade espiritual. E para conseguir isso, a gente precisa perdoar, relevar, desligar dos nossos erros mesmo, e pegar só aquela coisa lá de dentro da embalagem do erro, que é a essência, o que eu não preciso repetir mais. Para frente, sempre, sempre. Recomeçar. É a palavra de ordem. E finalizando, a proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata, que é a coisa que a gente gostaria. Né? Fulano, faz a prece. Nossa, eu morro de vergonha de fazer a prece, porque eu sou tão imperfeito, porque eu faço tanta coisa errada. Hoje eu quase não vim no trabalho porque eu briguei no trânsito. Aí começa. Aí a gente queria já ser tão perfeito, né? O nosso amigo Divaldo Pereira Franco fala que quando a gente começa a estudar a mediunidade, a gente sofre muito porque a gente acha que tudo é da nossa cabeça. E fala, eu não sirvo para ser médium. Que nós mesmos, todos nós, gostaríamos de começar lá onde o Chico está parando. Mas que o Chico já treinou em outras encarnações, e noutras, e ele veio nessa desse jeito. Então a gente queria confiar na nossa mediunidade quando a gente estivesse psicografando igual o Chico. Quando a gente chegasse aqui e visse o auditório lotado de espíritos desencarnados e falasse, nossa, minha mediunidade está boa. O próprio Chico passou por essa experiência. Ele teve um período que ele foi para o centro e chegou lá, ele começou a conversar com os espíritos desencarnados e tal, e a família falou, o Chico está maluco. Porque não tem ninguém no centro, ele vai lá, abre o evangelho, faz a palestra, depois senta na cadeira do lado de alguém e fica conversando e tal, e decidiram que ia internar o Chico. Aí as irmãs combinaram o seguinte, quando ele parasse de ir trabalhar, é porque ele estava mal mesmo. Até o dia que ele fosse para o serviço, todo dia de manhã, então, não iria internar o Chico. E aí passaram 2 anos e o Chico lá direto naquela tarefa. Um dia ele perguntou para Emmanuel, eu devo continuar mesmo, vindo no centro, falando em voz alta, tudo desse jeito? Emmanuel falou, pode continuar, Chico. Tem muitos espíritos desencarnados, cuja vibração ainda é muito parecida com a dos homens, que eles não conseguem perceber a espiritualidade no outro nível. Então você deve continuar. Aí o Chico fala que depois de 2 anos que ele fez esse trabalho, assim, a mediunidade de evidência dele melhorou 80%. Por quê? Treinamento, amadurecimento espiritual. Então, às vezes, a gente não quer fazer isso, a gente quer rapidão. Eu entrei no curso Mediunidade hoje, fiz o primeiro semestre, já quero psicografar, psicofonia, ver os espíritos, de preferência os superiores, os inferiores, deixa para lá. Outras pessoas que devem ver, nunca a gente. E assim a gente vai, né? O objetivo é sermos melhores, não os melhores. Também é algo que a gente tem que pensar muito.
Por isso que às vezes a frustração toma conta, é porque a gente se compara com alguém de fora. Né? Se eu for comparar a minha capacidade de fazer uma palestra, um comentário evangélico como esse aqui, com a de outras pessoas, né, Haroldo, hoje 80%, 90% das pessoas, quando falam em orador, estão aposentando o Divaldo e o Haroldo está na mídia, né, número 1. Então, se eu for pensar nisso, eu falo, eu não sirvo para isso. Chamo o Haroldo. Né? Se eu for pensar no que o Divaldo fez, não faço. E assim vai. Mas se eu pensar que há 5 anos atrás eu fazia essa mesma coisa de uma forma pior, que eu consegui melhorar 2%, ótimo. Por quê? Porque aí eu vou ter alegria, vou ter estímulo para continuar. Então eu não preciso ser o melhor, eu não preciso vencer o Divaldo, não preciso ser melhor que o Haroldo, não preciso morrer de estudar para competir com ninguém. Mas eu preciso tentar fazer melhor o trabalho que me cabe. E aí vale em tudo. Em casa, na família, o trabalho profissional e o trabalho conosco mesmo. Então que nós possamos trabalhar o perdão, o auto-perdão. Não é a conivência com o erro. Eu fiz isso errado, eu sou assim mesmo, e amanhã de novo. Não, mas a análise sincera, eu tentei fazer o melhor, não deu. Foi o meu melhor ontem. Pode ser melhor amanhã. Depois que eu começo a observar que mesmo esforçando eu ainda erro tanto, eu começo a descobrir que os meus irmãos também, todas as pessoas são assim. Aí nós começamos a aceitar que as pessoas errem conosco. Por quê? Porque nós erramos com elas. Então fica mais fácil de perdoar o outro. E vai chegar um dia que nós não vamos ter que perdoar mais ninguém, porque nós não vamos nem magoar com as pessoas. Vamos entender que somos irmãos, que o erro do outro não é para me agredir, é simplesmente uma experiência que ele não conseguiu fazer melhor. E no dia que nós não formos mais suscetíveis, né, a esse melindre com a conduta alheia, nem com a nossa, nós vamos ter adquirido muito mais maturidade espiritual. E nesse dia, provavelmente, nós vamos ser muito mais bondosos conosco, com o nosso próximo, e vamos estar muito mais ligados àquela essência da flor em sintonia com Deus. Que Jesus nos ampare. Muito obrigado pela atenção de todos.